ainda, tá? Esse tarô surgiu para a gente firmar nossa força feminina, sabe? Então, assim, provavelmente quem tem uma atuação forte no feminismo, né, pode conhecer, né? Aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo que está escrito a sol e não o sol, né? E num tarô tradicional seria o sol. Por quê? Porque todos os arcanos, ou melhor, aqui todas as arcanas são femininas. Tanto é que, assim, a gente tem no tarô tradicional, a gente tem o imperador e e a imperatriz. Aqui a gente tem a imperatriz e a imperadora. Que Então, assim, legal. sempre vai ser feminino. Então, é um tarô que ele trabalha muito, você pode ver com a diversidade étnica também, a diversidade de sexualidade, de classe social, de tudo isso. Ele trabalha muito a diversidade, tipo étnico, isso daqui Que é legal. bem importante, né? Bem agregador. E ele trabalha com a força ancestral feminina também. E, e assim, ele é bem. Eu gosto que assim, tem figuras nuas, ele é bem assim, sem pudor, sabe? Na realidade, não é sem pudor, na realidade, ele é natural. Ele é como a Natural, gente veio no mundo, né? Porque a gente veio sem roupa. sim, né? Aí a gente foi se cobrindo com as nossas vergonhas, como já tinha na carta aí Isso mesmo. que era no Brasil, né? Eles não se cobriam das suas vergonhas. Das suas Então, aqui vergonhas. a diaba, por exemplo, é uma carta, né, que todo mundo tem medo, mas enfim, e ela é bem assim insinuante, né? Eu acho essa carta maravilhosa. Bom, então assim, ele basicamente é isso, né? Então assim, quem está querendo adentrar no seu feminino, né? Porque assim, o arcano, por exemplo, o diabo vai ser o diabo em qualquer tarô, em qualquer leitura, né? Eu posso tirar o Smith Waite, Marcélia, Tarô dos Anjos, enfim, Tarô dos Anjos, eu nem sei se é diferente, mas enfim, tarô mitológico, sempre vai ter o diabo que vai ter o mesmo significado. Porém, assim, a gente sabe que tanto para o oraculista quanto para o consulente, às vezes tem algum elemento na carta que dá aquele Sim, insight, né? sim. Então, isso é legal também. E outra coisa, ele tem uma carta extra, que não tem em tarô nenhum, que é a Anima Mundi, que é o potencial criativo. Então, assim, claro que depende da casa, da pergunta, tal, mas que o consulente faça, mas ela fala sobre o potencial criativo, assim, o que criou a gente, assim, que a gente tem esse acesso de criar o que a gente quiser, se a gente estiver centrada, se a gente buscar essa conexão. Então, saindo dessa carta, por exemplo, se alguém falou, eu quero mudar de ramo, eu quero começar um trabalho artesanal. Se saiu isso, nossa, tá super favorável. Você tem isso dentro de você. Se de repente você está perdida, né, é uma questão de centramento e de você acessar isso, né? E o que mais que eu posso falar do Nosotras? Mas é só isso, mostrar um pouquinho dos arcanos Não, menores. eu acho muito interessante, né, essa visão, porque o feminino, as pessoas têm um preconceito sobre a parte feminista, porque às vezes tem pessoas que são muito taxativas, né, quanto a isso, até chega a ser até um pouco violento em alguns casos. Mas o nosso feminino, ele precisa ser resgatado por quê? As mulheres foram podadas há muito tempo. Então, assim, a gente foi podada lá atrás, quando vieram as bruxas, né? Então, nós somos podadas lá atrás e desde lá nós tentamos nos caber dentro de uma sociedade. Então, assim, a mulher tem que ser forte, ela tem que falar firme, ela tem que ser aquela que pode brigar, ela tem que entrar com uma força como se ela tivesse que ser tão violenta
conta tudo que vem para ela. Então, muitas vezes, ela deixa de ter esse lado, né, de trabalhar o feminino, de trabalhar a força que ela tem feminina, tá? Porque quando a gente vai olhar, estudar sobre o círculo sagrado, ele fala sobre isso. Ele fala lá no início, nós éramos uma sociedade matriarcal e nós passamos para uma sociedade que impera o lado masculino, a força. Então, as mulheres, elas governavam com mais amor, né, com mais carinho, com tudo que acontecia. E, na realidade, eles entenderam que pela força eles conseguiam dominar. Então, essa briga não deveria existir, porque também existe sagrado masculino, tá, gente? As pessoas às vezes falam, nossa, que esquisito, mas também existe, que é a cura do masculino, que é não ter essa necessidade de achar que ele manda. Então é um equilíbrio ali, porque nós temos yin e yang e eles têm que trabalhar em conjunto. Essas duas energias, elas fluem para trabalhar em conjunto. O ruim é quando a gente entra no excessivo, né? A gente entra no desequilíbrio. Então o sagrado, ele vai trazer, o sagrado não, o baralho, ele vai trazer para você talvez mensagens do seu interior, né? Dessa parte, talvez que você esqueceu, que você teve que ser mais dura porque você teve que criar seu filho sozinha, que você teve que ser mais firme porque você foi trabalhar numa área onde só tinha homens e aí você teve que assumir uma postura mais masculina e o teu feminino ali tá retraído, tá travado. Então, essa é uma mensagem que vai vir para você olhar o teu feminino de uma outra maneira. Para você olhar, você não precisa ser aquela que veste saia, que usa sapato de salto, que tá de unha pintada. Não precisa nada disso. O seu feminino é uma coisa com você, né? Uma coisa interna, é um resgate seu com você mesma. Certo? E lembrando, sim, e lembrando assim que isso não é contra os homens, tá, gente? Não é que, então vai ter raiva de homem. Não, não é isso. Existe homens e homens, como existem mulheres e mulheres, né? Sim. Então, não é assim, quem é feminista, claro que tem os extremos, né? Como a Paty falou. Tem mas os extremos. Quem frequenta o círculo, no círculo a gente abacalha queima os homem. A gente queima não, homem. Não é isso, gente. Tá? Então, assim, você, inclusive no círculo, você vai se conhecer e se dar o valor suficiente para nenhuma pessoa, independente de gênero, de posição social, de hierarquia no trabalho, você não se submeter a nada, assim, né? Que você não concorde. Que seja indigno para você, né? E isso só acontece quando a gente se empodera do próprio valor, né? Sim, é isso mesmo. E isso também é você respeitar o outro, né? É sempre o equilíbrio, né? Não é você também vai se achar tanto que acha que é melhor que todo mundo, então eu vou impor todas as... Isso mesmo, você começa a falar assim, eu vou impor as minhas vontades, eu vou fazer tudo o que eu quero, e eu não quero saber o que os outros estão pensando, e aí você infringe uma linha bem tênue que tem entre você respeitar o espaço do outro. Então, assim, uma hora você está como vítima, você passa a ser a vilã porque você infringiu esse espaço aí, que não é um espaço muito confortável. Então, acho que a gente tem que ter um equilíbrio ali, um trabalho legal em conjunto. Vamos lá. A Rosane colocou aqui um relato de que... travou aqui. Que ela teve um sonho há 2 anos atrás, que sonhou com um anjo. Ou Deus, que ela não sabe o que é, falando que ela só vai viver até os 49 anos. Eu estou com 48. Rosane, eu vou te dar a minha opinião. Normalmente, quando a gente sonha com morte, é saúde, é o contrário, tá? Então, nesse caso, você ter sonhado com isso depende do momento que você estava. Às vezes, você podia estar num momento muito delicado, você podia estar passando por uma situação mais complicada, mais difícil, e isso pode ter dado um start no seu subconsciente. Então, não se apegue a isso. Nós não recebemos avisos de quando a gente vai desencarnar. Não existe isso, tá? Se alguém contar pra você, você vai desencarnar daqui a 1 ano, não acredite. Que eu já vi muitas pessoas que foram assim, você desencarna
com 40 anos. Aí você olha, a pessoa tá lá com quase 100 e ela tá viva ainda. Então, não coloca isso na sua cabeça, não. Porque se você ficar com isso na sua cabeça, você vai acabar atraindo para essa coisa acontecer, que é da mesma forma que acontece no tarô, na mesa. Então, se você fala uma coisa ruim e a pessoa se apega àquilo, ela tá projetando aquilo na vida dela. Então, ela tá trabalhando para que aquilo aconteça. Então, você está dizendo para o universo que você quer que aquilo aconteça. Então, joga isso aí para fora, tá? E às vezes até eu passo uma para ela se perguntar, né? Será que não é medo de envelhecer isso? Porque quem morre jovem não envelhece, né? É isso Então, aí. às vezes é o teu inconsciente mostrando isso também, né? Porque às vezes não, gente, eu vou falar, né? Na nossa sociedade de hoje é muito difícil o processo do envelhecimento. As pessoas não são aceitas, elas têm que estar sempre muito bonitas, muito arrumadas, muito esticadas, é sempre assim, né? Então, sempre tem que estar lá, assim, faz uma plastiquinha, bota um negocinho na boca. Não é contra, as pessoas têm que ser felizes. Então, se elas não estão contentes, elas têm que ir lá e fazer o procedimento que deixa elas felizes. Mas elas não podem se tornar escravas de um procedimento para serem aceitas pela sociedade, né? Esse que é o grande problema. A gente Exatamente, porque chega uma hora que não tem procedimento. Você consegue levar procedimento até uma parte, mas chega uma hora que não, né? E aí o aceito, aceita, né? Não, aí você vive infeliz pro resto da vida, porque você não aceita o processo do envelhecer. Não é fácil o processo de envelhecer. Eu acho que assim, ele nos limita de muitas coisas. Mas quando a gente entende o nosso propósito aqui, o que que nós estamos fazendo aqui, o que que a gente veio aprender, eu acho que ele fica mais fácil. Ele fica mais tranquilo o processo. Gente, vamos compartilhando a live para a gente fazer as perguntas, senão a gente não vai ter perguntas no final. Samar, fala um pouquinho do sagrado, como que é feito um ritual do sagrado. Eu acho bem legal da disposição das cartas, que tem uma carta no sagrado, eu acho isso muito legal. Também, também. Bom, o sagrado feminino, a gente até está fazendo temas ultimamente, as últimas vezes, a gente já fez sobre energia sexual, que inclusive mais para frente a gente vai repetir, que é um tema que é importante, né? De ser falado, de ser vivenciado, né? Entre nós, mulheres mesmo, também, ser compartilhado, né? Que a gente sempre faz uma partilha, né? Através de uma roda de conversa no final da vivência, né? Porque isso é importante, tanto para quem está falando, quanto para quem está acessando, que assim, ninguém está junto por acaso, né? Aquela egrégora se Sim, importa, aquela mulher que você não conhece pode falar algo que vai contribuir com você, né? Então, assim, o sagrado ele começa com uma apresentação rápida de todas, né? O que foi buscar lá, né? Que isso é um gancho já, né? sim. Para o trabalho, mesmo que ele tenha um tema. E depois eu dou um aquecimento bem leve com consciência corporal, porque eu sempre brinco que assim todo mundo dança, todo mundo não, né? Mas assim, quem nunca fez uma aula de dança, dança assim, né? Um copinho, já É, porque aí já fica, está só assim. acompanhada, né? E né, fica ali. Então, assim, e aí às vezes a gente acha que é só isso, e assim, o corpo tem milhões de possibilidades, né? E que não é, né? Você não vai lá dançar, claro, se você quiser, fique à vontade e dance, mas você não vai lá para dançar um balé, um jazz, uma dança do ventre, né, performática, você vai lá para deixar o teu corpo livre, né? Para deixar essa energia que está presa aí fluir. E então tem esse aquecimento com essa consciência corporal que já vai destravando o corpo, né? Que E já é de olho vai. fechado, gente. É de olho fechado. Ninguém fica na frente de espelho. Não tem nada. Ninguém fica olhando ninguém. É todo mundo Vocês não relax. precisam me copiar, não é nada disso. É algo bem livre. E assim, o olho fechado é tanto para quem tem vergonha, né? Que não é necessário, mas eu entendo. E também para vocês não se distraírem até com, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer, né?
E aí vocês se interiorizam mais, prestam mais atenção na música, na minha condução, né? Porque é isso que acontece, é como se fosse uma meditação guiada, só que com o corpo livre. Então você vai prestar atenção no teu corpo, no que ele quer fazer, onde que às vezes você pode sentir uma opressão, uma expansão e tudo isso. E claro, né, se alguém se emocionar, é super normal, faz parte. Eu tô lá, eu sou apômetra, sou reikiana, então qualquer suporte que precise, eu vou estar ali, né? E e assim, e muitas vezes, né, tem algumas pessoas que falam que chega uma hora que nem me escutam mais, que já estão em outro lugar. Ah, quando a gente fez aquele dia, a dança, lembra? No outro dia holístico, que a gente fez a dança meditativa, que eu participei, chegava uma hora que eu não escutava a sua voz, eu escutava música e você estava lá no fundinho, parecia que você estava longe, você estava em outro lugar. Eu falo que muitas vezes funciona como um portal, né? Isso a gente vê pelos relatos das pessoas depois, né? Então, assim, a única indicação é você ir livre, né? Assim, sem julgamento e se entregar, assim, à prática. E depois a gente discute o que aparece. E eu acho que assim, quando a gente vai sem expectativa e a gente vai livre, tudo que vier pra gente acrescenta, né? Então, assim, tudo vem para te acrescentar e vem um outro olhar. E é muito interessante que às vezes no grupo tem pessoas que têm um problema muito parecido ou já passaram por alguma coisa e que relembram ali naquele momento e às vezes é o problema que você está passando. Então, isso é muito interessante. Essa troca é muito interessante. E a gente tem o oráculo da deusa também, que assim, o oráculo dentro de um círculo, ele funciona assim, eu vou tirar uma carta, aquela carta funciona diretamente para mim, mas indiretamente funciona para as outras pessoas também, né? Então, assim, e sempre é o oráculo da deusa, é um oráculo que ele é muito bonito, que ele fala a explicação da carta, fala sobre dança, então também tem tudo a ver, né? E aí eu sempre tô com o livrinho lá para vocês tirarem a foto da carta, do significado da carta, por que ela veio, da história da deusa e também de uma atividade que ele sugere, que às vezes é uma meditação, uma visualização, uma dança, que você pode fazer ou não, né? Mas é bem legal você ir acompanhando aquilo. E é muito engraçado que, assim, se vai duas amigas, aí uma tira a carta e fala, a outra começa a olhar assim pra ela. Tipo, eu te falei. É muito legal. É muito engraçado. E, nossa, ele é ótimo esse oráculo agora também. É muito interessante, né? E essas afinidades, você estar no lugar e às vezes até o que o outro tirou, você fala, esse também serve para mim. Esse também tem algum É. sentido para mim. É bem interessante, é bem legal. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui na live. Entrou mais gente. A Mari fez uma pergunta. Participando do sagrado, conseguimos minar esse tipo de energia anexada no nosso subconsciente? Por exemplo, medo de morrer? Repete, Paty, por favor. Participando do sagrado, conseguimos minar esse tipo de energia que está no nosso subconsciente? Por exemplo, medo de morrer? Olha, é possível, isso é um processo, porque assim, você ficou com esse medo. Por Ou muito se tempo. fosse um trauma bem forte, você saberia, você ia falar, olha, depois que eu sofri o acidente tal, eu tive esse medo. Mas aí pode ter sido uma construção. Então, assim, pode ser que no sagrado você já saia de lá diferente, ou você vai caminhar para isso. Assim, Ou vai às vezes contribuir. vai ter uma intuição do que você deve buscar para te ajudar, qual a técnica, porque eu acho que o sagrado ele vai trazer a conexão com você mesma. Então você entender o que é, o que é a causa desse medo, ou te mostrar que você precisa buscar algo para encontrar a solução para esse medo.
Eu acho que é mais ou menos isso. Todas as terapias que a gente faz, elas são agregativas. Então, tudo vai agregar ao que você está fazendo. Até eu acho bem interessante que às vezes a pessoa fala assim, eu fiquei anos passando com tal pessoa, e aí eu vim, passei uma vez com outra pessoa, a pessoa resolveu. Não, gente, na realidade esses anos que ela ficou passando foram sendo trabalhados. E talvez ela precisasse de uma energia diferente para resolver o problema dela. Então, o trabalho do profissional que você está passando não invalida os anteriores, tá? Às vezes você precisa de uma energia diferente. Você pode vir no sagrado e descobrir que você tem que fazer uma restauração de energia sexual. Você pode vir no sagrado e perceber que você vai ter que fazer uma constelação, que você vai ter que fazer uma apometria. Então, você vai aprender a ser dono de você, né? Da sua vida, do que você sente, do que você deseja. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, e muitas vezes de coisas que você tem que fazer no dia a dia também, né? Porque não é só a gente fazer a terapia uma ou até Sim, 2 vezes por semana, mas assim, até o tarô mesmo. Eu falo que o tarô dá lição de casa, sim. né? Porque tu não vai eu vou no tarô, vai resolver minha vida. Não, ele vai te orientar. Olha, você tem essa opção, e você vai escolher. Olha, essa tem isso, essa tem aquilo. Então, para mim, né? Então, assim, ele te mostra as possibilidades. As terapias também, claro, elas te renovam energeticamente e tal, mas durante a semana, né, você tem que ter uma higiene mental, Sim. energética, né? Você tem que lembrar dos seus prontos fracos, né? Tudo isso, porque a gente tá aqui todo Buscar se dia. ancorar com outras coisas, boas leituras, bons filmes, bons entretenimentos, para que você mantenha saudável durante esse período, né? Sim, nossa, tem tanta coisa que assim é tão comum no dia a dia e faz tanto mal, por exemplo, tu entrar numa fofoca, sabe? Que É assim, isso mesmo. né? Quem trabalha vai em escritório com muita gente, então, tu viu que a fulana tá saindo com não sei quem, E aí às tu, vezes opa, você por nem que quer deixa... participar, você nem quer Então, participar às e vezes, assim, mas tá e todo tu mundo falando pensar, à sua volta, você fica assim, né? Uhum, uhum. não sou eu que tô falando isso, eu só tô ouvindo, mas, meu, tu já tá no rolo, tu já tá É isso naquela aí. energia baixa que É isso é aí. isso aí também. Não tem jeito. Você tá ali na mesma frequência. Se você entrou, mesmo que for para ouvir, se você se interessou pelo assunto, você entrou na frequência. Não tem jeito. Vou pedir para o pessoal ir mandando perguntas, mas, Samar, tem que ser bem objetiva, né? A pergunta, que é melhor. Ah, sim, uma pergunta objetiva e assim, o interessante é que não seja uma pergunta de sim ou não, tá? Por exemplo, assim, vai dar certo esse relacionamento? Sim ou não? Não, pergunta assim, o que eu posso fazer para esse relacionamento dar certo? Tá? Tudo Sim, voltado a você, porque é você que resolve a tua vida. é isso mesmo. O que você pode fazer para conseguir um novo emprego? O que você pode Isso, fazer para restabelecer a sua saúde? Sempre assim, o que eu posso fazer diante daquilo? Lembre-se que o outro não faz ação nenhuma na sua vida. Quem faz ação na sua vida é você. Se você permitir, aquilo vai acontecer. Se você não permitir, aquilo não acontece. Então, o que incomoda? Ou quais as dúvidas vocês têm em relação à vida de vocês? Ou que caminho vocês devem escolher? Como vocês devem seguir, se comportar diante de uma situação para que aquilo seja favorável para vocês? Porque sim ou não é muito complicado. Você fala sim agora, mas ele pode ser não daqui a pouco, dependendo da atitude que você tomou. exatamente. Só de você ter uma informação, você já pode mudar tudo na tua vida, né? Ou não, ou continuar só observando. É, também é uma escolha. Só observar é uma escolha, né? Então eu falo É, assim, quando a pessoa fala, não vou fazer nada, então eu vou ficar esperando. Eu falei, você também está escolhendo. A pessoa, não vou escolher nem esse, eu vou ficar parada. Eu falei, então você também está escolhendo, né? Tá escolhendo o mesmo movimento. E acho que o pessoal não tem perguntas